Saudações a você que acompanha o Esportistas em todas as redes sociais. Meu nome é João Batista Júnior, torcedor do esporte, fã do esporte olímpico. E queira ou não queira, a juíza classificada foi a nossa seleção. A árbitra hoje de Brasil e França, no futebol feminino, não satisfeita com os 16 minutos de acréscimo que aplicou no segundo tempo, ainda deixou a partida correr por mais uns 3 minutos, até que finalmente eu acho que ela se convenceu de que a França jamais empataria aquela partida e que a classificação à semifinal contra quase todos os prognósticos, a classificação era do Brasil. O Brasil nunca tinha vencido a França no futebol feminino e escolheu para vencer justamente na Olimpíada, na casa delas. Apesar de todo o acréscimo que a árbitra deu no segundo tempo. Que eu vou dizer uma coisa, eu acho que no fim do jogo eu tinha mais raiva do acréscimo do que a alegria pela classificação da seleção, que foi uma coisa bonita, dramática, uma coisa realmente de orgulhar. Foi muito bonito. Próxima fase agora, semifinal. O Brasil, deixa eu me ver aqui, o futebol feminino começou em 96, na Olimpíada. 96 o Brasil chegou à semifinal, 2000 também, 2004, 2008, 2016. O Brasil só não chegou às semifinais em 2012, quando foi eliminado pelo Japão nas quartas. E em 2020, quando caiu para o Canadá, também nas quartas de final. Então, mais uma vez, o Brasil chega entre as 4 melhores seleções da Olimpíada e vai jogar contra ninguém menos que a campeã mundial, a França, a Espanha. França já era, contra a Espanha. Espanha que venceu o Brasil na fase inicial, no jogo em que o Brasil não viu a cor da bola e Marta viu a cor do cartão vermelho. A tendência é que Marta volte para a partida, nesse jogo contra a Espanha. E lamentar também o seguinte: a Espanha se classificou para a semifinal a duríssimas penas. Perdia por 2-0 para a Colômbia. Foi conseguir também um empate num acréscimo insano desses aí. Foi fazer o gol, eu acho que aos 54, 55 do segundo tempo. Conseguiu o empate, manteve o empate na prorrogação e ganhou nos pênaltis. Então, Brasil e Espanha na semifinal. E na outra, Estados Unidos, que eliminou o Japão, contra a Alemanha, que tirou a campeã olímpica Canadá, também nos pênaltis. Né? Só Brasil e Estados Unidos passaram sem precisar de pênaltis, mas os americanos precisaram da prorrogação para fazer 1-0. Outra vitória importante também do Brasil hoje foi no handebol feminino, uma vitória expressiva sobre Angola. O time passa na quarta posição, vai enfrentar a Noruega na próxima fase. Repete aquele confronto, de certo modo, traumático de 2012, que a seleção teve boa chance de eliminar a Noruega e chegar à semifinal e ficou pelo meio do caminho. Mas hoje a situação é diferente, né? O Brasil não tem mais aquela geração de 12 anos atrás, que era ótima. E de hoje, acho que fica uma imagem que é daquelas que o olimpismo vai se lembrar por muito tempo. Daquelas que tende a se repetir nas redes sociais por anos e anos. Que foi no segundo tempo, quando a angolana Albertina Cassoma se machucou na área do Brasil. Pareceu o joelho ali, da maneira como ela caiu. E Tamires ajudou a jogadora de Angola a ir para o banco de reservas, né, para ser atendida e tal, levando ela nos braços. Uma cena assim de
de muita solidariedade, uma cena realmente bonita daquelas que encantam a gente numa, numa Olimpíada. Mas esse dia de hoje, esse sábado, 3 de agosto, me parece que foi, sobretudo, um sábado de grandíssimos personagens. Eu sei que isso numa Olimpíada fica uma coisa meio clichê de falar, porque cada campeão acaba se tornando um grande personagem. Mas eu sinto que hoje foi um dia especial pela soma de personagens de vulto que se destacaram, como por exemplo, Teddy Riner, judoca francês, 37 anos, ontem foi campeão olímpico, tricampeão olímpico, aliás, na categoria individual, e hoje coube a ele, pelo sorteio. Tem gente duvidando do sorteio, tem gente achando que o sorteio não foi. Não, o sorteio foi um negócio meio direcionado ali e tal, mas foi um sorteio. E hoje no sorteio coube a ele ser o lutador francês no desempate da final contra o Japão. E numa luta dramática, ele e o adversário com duas punições, e quem fosse punido seria eliminado e ficaria com a prata e tal. E ele conseguiu o golpe no final. Ele aplica um golpe, era Golden Score. A aplicação daquele golpe deu à França o bicampeonato olímpico por equipe. E me parece, não sei se é o caso, não sei se é o caso, mas Teddy Riner com 37 anos, cara, se ele quiser se aposentar, ele vai ter na carreira 5 medalhas de ouro, sendo 3 individual e 2 por equipe, e vai ter sido o herói da última conquista do judô francês em casa. Eu desconheço a ocasião melhor para alguém pensar em encerrar a carreira vitoriosa que ele teve. Possivelmente o maior judoca da história. Outro grande personagem hoje, não podia deixar de ser Simone Biles, que venceu, venceu a prova do salto. E ela já conquista nessa Olimpíada 3 medalhas de ouro e caminha para chegar a 5 ouros numa Olimpíada só, o que seria um recorde na ginástica feminina. Nunca houve uma ginasta feminina com 5 medalhas de ouro numa Olimpíada só. Tem várias com 4 títulos, ela inclusive, pelos títulos que teve na Olimpíada do Rio. Estou falando de medalha de ouro, né? Não no total. Então, assim, para mim, inclusive, Teddy Riner, pelo simbolismo de ter lutado em casa, ter ascendido a pira olímpica, né? Ter conquistado as 2 medalhas de ouro que disputou, sendo responsável direto pela medalha da equipe, eu acho que ele e Simone Biles, que era candidata a ser a grande estrela dos jogos e está correspondendo plenamente, eu acho que os dois são os maiores personagens dessa Olimpíada de Paris. Junto com eles, a gente podia até dizer o seguinte, que a americana Kate Ledeck, da natação, conquistou 2 medalhas de ouro, sendo que uma delas, a dos 800 metros livres, que ela conquistou hoje, foi nada menos do que o tetracampeonato dela na prova. Uma coisa assim absolutamente espantosa. E ainda mais espantoso porque ela com 27 anos, se bobear, pode perfeitamente pensar no Penta daqui a 4 anos em casa, em Los Angeles. Outra grande personagem do dia, a gente ainda retomando um pouco assim, quem seguiu o personagem dos jogos, também tem o francês Léon Marchand, né, que não nadou hoje, pelo menos não disputou o final hoje, mas ele já conquistou 4 ouros, todos no individual, e amanhã pode conquistar o quinto, né? Ele vai nadar o revezamento 4 por 100 medley pela França.
no último dia da natação. E aí, possivelmente, já que a França chega na final com o melhor tempo, se ele termina a Olimpíada com 5 medalhas de ouro, eu creio que somente Simone Biles, se realmente confirmar os 5 ouros que pretende, ou que promete, só ela poderia igualá-lo na quantidade de títulos em Paris. Então eu acho que os maiores nomes dos jogos estão entre os quatro. Eu votaria em Simone Biles e Teddy Riner pelo simbolismo, pelo que prometiam e pelo que cumpriram até agora, né, no caso de Simone Biles. Personagem também na delegação brasileira, Rafaela Silva. Se Teddy Riner foi o responsável direto pelo ouro da França por equipe, Rafaela Silva foi a responsável direta pelo bronze do Brasil na equipe. Ela vence, quando o Brasil disputa a medalha de bronze contra a Itália, Kathleen Quadros quase venceu o confronto ainda da disputa normal, vamos dizer assim. Chegou a ter um vazar de vantagem, chegou a ficar 3 segundos da imobilização do Ippon, mas Kathleen Quadros perde a luta. A luta vai para vai para desempate com o Golden Score. No sorteio de desempate cai Rafaela Silva e ela vence a italiana com um Vasari, um negócio assim bonito e insisto, como já disse em outros vídeos, raro nessa Olimpíada. Tem sido bem raro a gente ver judocas combativos, como foi Teddy Riner, como foi Rafaela Silva, como foi Bia Souza ontem e hoje também. Então a Rafaela Silva vence a luta do desempate, o Brasil fica com o bronze, e aí terminamos que Rafaela Silva tem um ouro conquistado em 2016 no individual, e esse bronze de hoje, e Bia Souza, o bronze de hoje e o ouro conquistado ontem. Então as duas, com um ouro e um bronze, se juntam a Aurélia Miguel, que foi ouro em 88 e bronze em 96, como os judocas brasileiros mais premiados em Jogos Olímpicos. Não são eles quem tem mais medalhas, mas entre os que têm medalha de ouro são os que têm mais. Celebro ela como uma das grandes personagens do Brasil no dia e evidentemente Rebeca Andrade, medalhista de prata no salto, uma medalha conquistada numa prova de nível altíssimo. Ela fez realmente o melhor daquilo que se propunha fazer. E ela perde para Simone Biles. Né? Ela perde para uma ginasta que, disputando com ela, só engrandece. Rebeca, hoje, é gigante, tanto pelas conquistas que tem, como por ser rival de alguém que vai ser lembrada em escala mundial por muitíssimo tempo. Coisa assim do nível de Nadia Comaneci, por exemplo. Estou falando de Simone Biles. Então, o fato de a gente ver que Rebeca, em vários momentos, foi uma rival à altura de Simone Biles, só engrandece os feitos e as medalhas de Rebeca Andrade, que com a medalha de hoje passa a ter uma coleção de 5 medalhas olímpicas. Né? Tem um ouro no salto em 2020/21. Tem 3 pratas, individual geral em Tóquio, em Paris, e essa de hoje no salto, e o bronze por equipes, que conquistou essa semana. Grandíssima Rebeca. Se torna assim uma das maiores medalhistas da história olímpica do Brasil, e ainda com 2 finais a disputar, na trave
e no solo. Então ela pode realmente sair de Paris como a maior medalhista da história do Brasil em Jogos Olímpicos, que seria um negócio extraordinário. E termino falando de personagens, cheguei aqui de falar de quatro mulheres que tiveram um destaque absoluto hoje no atletismo. Começar aqui com Frank Ball, que corredora da Holanda, que dá a arrancada final para que a Holanda conquiste o título no 4x400 misto. É uma prova assim que tem muito simbolismo, principalmente para Frank Ball, porque ano passado, no Campeonato Mundial, ela disputava palmo a palmo ali com a americana, ou passada a passada, se preferir, e na linha de chegada ela tropeça e cai. Então, ela ter sido a responsável direta pela arrancada hoje, já que ela recebe bastão lá pela quarta ou quinta posição e chega em quarto lugar nos últimos 100 metros, até que dá a arrancada e vence, ela ter sido a responsável pela medalha de ouro do time holandês, mostrou a redenção dela na prova. Né? Negócio marcante, realmente. Como marcante também foi a medalha de ouro de Tia Lafon. Tia Lafon ganhou o salto triplo. Em condições normais, ela dificilmente teria chance de vencer a venezuelana e o Limar Rojas. Só que o Limar teve uma lesão no joelho, passou por uma cirurgia e tal, e não competiu em Paris. Mas Tia Lafon participou, foi, viu e venceu, e se tornou a primeira medalhista olímpica da Dominica. Dominica, não confundir com a República Dominicana. Também no Caribe. Outra caribenha também que se destacou positivamente foi Julian Alfredi. Ela teve uma vitória arrasadora e incontestável nos 100 metros rasos. Se todo mundo, eu inclusive, eu esperava muito esse duelo. Todo mundo esperava um duelo entre a americana Sha'Carri Richardson e a jamaicana Shelly-Ann Fraser. Não houve o duelo. Shelly-Ann Fraser, que é outra das personagens. Mas aí, negativamente, ela desistiu da disputa da prova ainda na semifinal. A desistência ainda não muito explicada. Não entendi se foi uma lesão. Né? Ela sai caminhando ali pelo estádio e tal. Eu não entendi ainda. Não tenho uma explicação ainda sobre o que tem acontecido. E é uma pena, porque ela lutava para retomar o título, né, dos 100 metros. E possivelmente agora tenha tido a sua última chance. Né? Já tem uma idade já avançada do esporte tal. Não, dificilmente vai competir em Los Angeles. Pode ser que ela tenha tido alguma lesão, estou especulando, e tenha se poupado justamente para correr o 4 por 100. Mas se ela não correu, o problema não é de Julian Alfred, que venceu e convenceu. Julian Alfred, para ter ideia, ela na semifinal, ela teve a marca de 10 segundos e 84. Na final, 10 segundos e 72. Não foi recorde mundial nem olímpico, mas foi nada menos do que as duas melhores marcas do dia. Quem mais se aproximou dela foi justamente Sha'Carri Richardson, a corredora americana, que fez 10,87. Então é como se Julia Alfred fosse hoje a melhor e também a segunda melhor. Um destaque negativo hoje é até estranho falar isso, mas um destaque negativo hoje para o time Brasil, como se chama, foi a derrota de Bia Ferreira no boxe, né, na semifinal. Ela tinha a revanche dela contra Kyle Harrington, né, da Irlanda. Perdeu em Tóquio, perdeu novamente aqui lá em Paris.
e fica com a medalha de bronze, né? Evidentemente que ficar com medalha não é nada não é negativo, não é. Mas a expectativa em cima dela, em cima do rendimento que ela poderia ter, acabou não se concretizando. E veja, não foi necessariamente porque ela tinha tido uma má atuação. Quem acompanha a luta, pelo menos a meu ver, eu vejo Bia Ferreira muito mais combativa e agressiva, até do que em relação à final da Olimpíada passada. E vi a irlandesa muito mais preocupada em manter a distância ali e tal, até provocar com algum sorriso de vez em quando. Mas o fato é que Bia fica pelo caminho e ganha a medalha de bronze, né? A segunda medalha na carreira dela. E amanhã? Amanhã, meu amigo, amanhã começam as finais, a fase de finais do vôlei de praia. Amanhã são as oitavas de final, começam tanto masculino quanto feminino. Três duplas brasileiras em ação. Jorge e André enfrenta Eders e Wickler, da Alemanha. Tende a ser um jogo duro, já que Jorge e André é a segunda dupla do ranking mundial e essa dupla alemã é a terceira, só com uma diferença. Jorge André passou de fase com apenas uma vitória, né? Então, situação que, bom, bora ver. Outra dupla brasileira masculina, Evandro e Arthur, enfrenta a dupla holandesa Imeris e Van de Velde. Nefasto, maldito, desgraçado Van de Velde. Digo isso porque no ano de 2014 ele foi condenado por estupro a uma menina de 12 anos de idade. Ele tinha 19 na época, recebeu uma sentença de 4 anos de prisão, cumpriu apenas um, e depois a sentença acabou sendo reclassificada na Holanda e tal, e a pena foi diminuída. Enfim, é uma das figuras que a gente vê no esporte, mas gostaria de não ver nem sequer solto. Entre as duplas femininas, Carol e Bárbara Seixas enfrentam uma boa dupla da Austrália, Artacho del Solar e Clancy. É um jogo que tende a ser complicado, porque essa dupla no Mundial do ano passado terminou na quarta posição. E amanhã só não joga nas oitavas do Diana Patrícia, né? Entre os brasileiros, porque elas jogam na segunda-feira. Também amanhã a expectativa de medalha fica por conta de Hugo Calderano, que vai disputar o bronze. Tomara que tenha dissipado o dissabor da derrota de ontem, na semifinal contra o sueco. E, poxa vida, medalha de bronze. Cara, para o tênis de mesa do Brasil, das Américas, é importantíssimo. Eu espero que amanhã realmente Calderano esteja imbuído do espírito de ir para o pódio, de conquistar uma medalha e fazer a história. Fazer a história. E, fechando o dia amanhã, seleção feminina de vôlei enfrenta a Polônia. O Brasil já está classificado, mas a partida vai servir para definir questão de confronto de quarto de final. É bem possível, é bem possível que o Brasil, vencendo a partida, enfrente a República Dominicana nas quartas. Um adversário já amplamente conhecido, tanto a seleção quanto as jogadoras, né? Várias jogadoras dominicanas já atuaram aqui no Brasil. Inclusive o técnico, Marcos Xavier, que também é brasileiro, também, né? Que é brasileiro e tal. Então, isso tudo foi o que tivemos hoje. Isso é o que temos para amanhã. E, mais uma vez, deixar aqui a minha alegria pela classificação da seleção feminina de futebol às semifinais, mas também a minha indignação com o acréscimo da juíza,
que queria eliminar a seleção do torneio de qualquer maneira, ao que parece. A gente volta amanhã.